Graça e paz, igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo devocional. Vamos continuar meditando nessa história de fé. Uma fé simples e uma fé que funciona. Hoje nós vamos continuar meditando em Mateus, capítulo 8. Hoje vamos ler os versículos 11 e 12. Se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando Jesus disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente, Jesus estava falando de todas as direções do mundo. Jesus estava dizendo que muitos virão de todas as partes do mundo, independente de cultura, independente da língua, todos virão do Oriente e do Ocidente. E quando ele fala sentar-se-á à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas do Antigo Testamento, são exemplos de homens de fé. Eles não estão aqui por acaso. Abraão precisou ter fé para ver Isaque nascer. Isaque precisou ter fé para ter também os seus filhos, porque Rebeca, assim como a sua mãe Sara, também enfrentou a esterilidade e Deus deu vitória. Assim como Jacó precisou ter fé, assim como Jacó lutou com o anjo, assim como esses patriarcas, eles exerceram sua fé aqui na terra, assim como esses patriarcas foram exemplos de fé. O centurião também foi um exemplo de fé. E essa mesa que está preparada para nós é a comunhão com Cristo, sentar-se à mesa. Esse relato de Mateus, capítulo 8, sobre a cura do centurião, é muito interessante que Jesus fala e o centurião fala. Jesus fala e o centurião fala. E agora está na vez de Jesus de falar. O centurião foi até Jesus para receber a cura do seu servo, mas antes de receber a cura, ele também estava sendo ministrado. Jesus andava nessa terra ensinando todo o tempo. Jesus é o nosso mestre dos mestres. Enquanto o centurião estava ali, Jesus estava falando palavras do reino. Jesus estava falando de Abraão, de Isaque, de Jacó, para um centurião romano que tinha já uma fé estabelecida em Jesus pelo que ouvia falar. Mas eu acredito que Jesus estava firmando ainda mais a fé daquele homem que já era admirável pela sua necessidade. Ele estava com problemas em casa, problemas esse que já falamos muitas vezes aqui. A autoridade que ele recebeu de Roma não ia resolver problema nenhum desse tipo, porque só Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E é muito bonito quando Jesus começa a falar coisas do reino, coisas do futuro, coisas do passado. Jesus fala de Abraão, Jesus fala sobre o reino dos céus, Jesus também fala sobre as trevas, o mundo exterior. Tudo isso porque Jesus estava também ensinando aquele centurião, ensinando as pessoas que estavam à sua volta. Olha, eu vou resolver o problema da sua casa, mas lá no céu, com Abraão, Isaque, Jacó, existe uma mesa que fala de comunhão, a comunhão celeste que nós teremos com o nosso Pai. A mensagem central deste versículo é que a salvação é para todos, independente de cultura, de classe social, independente de qualquer coisa. Jesus está sempre disposto a salvar e a ensinar. Outra coisa que me chama a atenção, em Mateus 8 e 9, o centurião diz assim para Jesus: pois eu também sou um homem sujeito a poder e tenho soldados. Aquele versículo que nós já lemos. O centurião entendia de um poder terreno, agora estava tendo a oportunidade de ver Jesus explicando sobre o sobrenatural. Os reinos dos céus, o reino das trevas, infelizmente existe sim.
O centurião que entendia do governo romano, agora Jesus estava lhe explicando sobre o governo divino. Existe sim o reino dos céus, como também existe o reino das trevas. Ele estava tendo uma aula, Jesus é muito profundo. Antes mesmo de curar o servo do centurião, Jesus estava explicando coisas tão profundas que ele não aprenderia em nenhum outro lugar. Jesus é a fonte de sabedoria inesgotável. Jesus não estava interessado apenas em curar o servo do centurião, mas aquele centurião saiu de lá tendo outra visão. Ele tinha já uma visão do governo terreno, agora ele saiu de lá com a visão de governo divino. Existe sim o reino dos céus, existe sim uma mesa preparada para nós, existe exemplos de fé como Abraão, Isaac e Jacó. Precisamos dar valor aos patriarcas. Precisamos dar valor também ao patriarcado, que hoje em dia é tão atacado por esse empoderamento feminino, mas isso também é assunto para outro vídeo. O centurião estava tendo uma aula de governo divino, governo da luz, governo das trevas. Existe sim um sofrimento para aqueles que rejeitam a Cristo. Existe sim, e nós precisamos pedir ao Senhor que ajude todas as pessoas, ajude os nossos familiares a encontrar o caminho de luz, o caminho de Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A passagem de Mateus 8:12 nos lembra que a fé não é meramente um rótulo, a fé é uma escolha diária. E também nos alerta sobre as consequências de escolhas erradas. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a pensar mais também nas coisas do céu. Existe uma cidade preparada para nós. Enquanto o centurião estava indo resolver um problema doméstico, Jesus estava falando sobre o reino. Guarda esta palavra no seu coração. Vamos orar. Senhor, Tu és grande e Tu reinas absoluto sobre nós. Só Tu, Jesus, tem todo o poder nos céus e na terra. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos aos Teus pés. Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Continua trabalhando em nós, através de nós. Alcança, Senhor, todos os nossos familiares, vizinhos, amigos, parentes, de perto e de longe, com salvação, libertação, purificação, Senhor, na alma, na mente, no espírito. Firma os nossos pés na rocha que é Cristo. Nos ajuda a guardar a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Dar-nos a sabedoria do alto. Continua conosco como grande e maravilhoso que Tu és. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te adoramos. Pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e a sua família. Curtam o vídeo, compartilhem com quem o seu coração desejar. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser, às 6h30.